Isso que eu vou te falar nesse vídeo está te atrapalhando da sua vida voltar a ter sentido. Sou o criador desse canal, meu nome é Wesley e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre esse tema. Existem coisas na sua vida que estão fazendo com que você não veja sentido na vida. Uma delas é o excesso de distração. Quando uma pessoa se distrai muito, vai perdendo o sentido da vida e vai perdendo também o rumo. E esse rumo de vida que você tem, que às vezes você encontrou o seu propósito, às vezes você tem um objetivo, às vezes você tem uma meta. Quando esse rumo sai, existe uma grande chance de você também perder o sentido de vida. E quando você fica sem esse sentido de vida, não é devido a uma ação específica ou a alguma coisa única. É um conjunto de coisas que fazem com que isso aconteça. E se você quiser que a sua vida volte a ter sentido, também tem um conjunto de coisas que vão te ajudar a conseguir isso. Se você se distrai muito, acaba que você vai perdendo seu sentido de vida. Essa distração não é boa. No mundo hoje em dia, devido à tecnologia, à internet, às redes sociais, as pessoas acabam vendo muitos vídeos, se distraindo bastante, e isso faz com que a vida delas perca o sentido, porque não existe propósito, não existe um motivo maior para que a pessoa fique fazendo essas coisas. Essa falta de um propósito maior, de um motivo maior, é um dos grandes fatores que fazem com que a sua vida perca o sentido. Mas se você tiver um motivo maior, um propósito maior, que não é apenas resultados que você vai ter para a sua vida, mas sim algo que você vai fazer e que vai melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas também. Esse motivo maior vai dar um sentido para a sua vida. Falando de motivos, existem também os motivos pessoais, que às vezes são ignorados, porque você pode até ter um motivo maior, mas tem dia que você não está muito afim. Se você tiver também motivos pessoais, acaba que você vai ter mais energia, mais motivação para continuar seguindo em frente. O que é uns exemplos de motivos pessoais? Um sonho de viajar, de ter alguma coisa, conquistar um objetivo específico, uma meta, são coisas pessoais que você quer para a sua vida. E todos esses motivos, tanto os motivos maiores quanto os motivos pessoais, têm a sua importância para dar um sentido à sua vida. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o que você está achando e vamos continuar. Quando você está no processo da sua vida, para voltar a ter sentido, talvez no começo você sinta muita emoção, bastante energia, motivado a continuar. Só que existe um período de tédio. Esse período de tédio vai ser um período que você vai ficar, você não vai ver nada para fazer, ou então tem algo para fazer, mas não está tendo emoção nenhuma, nem sentimento. Fica aquele tédio. E quando você passa por esse tédio, é importante suportar, porque muitas pessoas cedem quando chega nessa parte. O tédio aparece e as pessoas vão e se distraem bastante, voltando a perder o sentido de vida e o rumo. Se você está passando por o tédio, suporte esse tédio e aí você vai conseguir. Só que não é só os motivos, não é só suportar o tédio, existem outras coisas que também vão contribuir para que a sua vida volte a ter sentido. E a outra delas é você voltar a viver por inteiro e não pela metade. Você aproveita a vida pela metade, seja por conta de coisas que aconteceram no passado, sofrimentos, decepções. A sua experiência de vida está limitada, você está aproveitando pela metade. E isso, aos poucos, vai tirando o sentido de você, o seu sentido de vida. Porque se você não aproveita por inteiro, no fundo, não vai fazer sentido de você continuar aproveitando. E aí, você vai perdendo o sentido de vida. Mas se você aproveita por inteiro a vida,
aí sim você vai voltar a ter mais sentido de vida. Você pode ver que para a gente perder o sentido de vida, tem um processo. Para voltar a ter um sentido de vida, também tem um processo. E no meio de tudo isso, você precisa agir, fazer a sua parte. Você pede ajuda a Deus e faz a sua parte. Tem uma frase que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Vivendo dessa forma, você vai conseguir sim. É só questão de tempo, mas vai dar certo. Claro, existem umas coisas que eu vou falar aqui, mas que é padrão. Padrão porque você pode encontrar em muitos lugares. Que é você recusar a negatividade e prosseguir positivo. Na realidade você não vê em muitos lugares, mas você não dá espaço para negatividade na sua vida e prosseguir positivo vai fazer com que você consiga ter esse sentido de vida. A negatividade no começo pode parecer pequena, mas vai ser como um cupim que vai crescer na sua casa e vai roer a base dela. Você recusa a negatividade, não dá espaço para ela, nenhum. Mesmo que você assista um vídeo de alguém ou de um especialista que diga de tal forma que um pouco de negatividade é útil, porque você está vivendo no mundo, e no mundo tem coisas ruins. E fica criando toda uma narrativa para ter o pé de você dar espaço mental para negatividade, nem que seja pouca. Cuidado com esse tipo de coisa. A negatividade, ela não é necessária na nossa vida. É para isso que serve a consciência, você ter ciência das coisas e noção, para não precisar da negatividade. Se você tem noção, você não precisa ficar com negatividade. Se você tem ciência das coisas do mundo, você não tem que ficar pensando nisso. Você não tem que ficar se sentindo mal ou guardando sentimento negativo ou qualquer outra negatividade que seja. E principalmente se você tem consciência, aí é que não precisa mesmo. Você continua prosseguindo positivo. Se você continuar prosseguindo positivo, você vai perceber que vai ficar mais forte, vai ter mais resistência, vai ter mais energia, vai aproveitar melhor a vida, vai se resolver internamente. Só existe benefício. E prosseguir positivo é o seguinte: quem tem propósito, prossegue. Quem tem proposta, discute. Eu estava assistindo o Jackson Marx uma vez num podcast e ele falou assim: quem tem proposta, discute. Quem tem propósito, prossegue. E isso quer dizer o seguinte: você não para discutir, você continua em frente. Se você passa a sua visão, você não discute. Você continua passando a sua visão, independente das outras pessoas gostarem ou não. Você prossegue. Você vive de tal maneira e você prossegue vivendo dessa maneira, independente das outras coisas. Isso é prosseguir. Bom, eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa voltar a ter mais sentido de vida. Meu nome é Wesley. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, porque tudo isso é muito importante. Se você se inscreve no canal, você ajuda ele a crescer e você me ajuda também. Se você compartilha, você vai ajudar tanto a mim, quanto a você e quanto às outras pessoas. E se você curte e comenta, você também está ajudando esse canal a crescer. Eu agradeço a você e é isso aí. Valeu!